Meus amigos do Show da Fé, e agora você vai ouvir essa palavra revelada ao seu coração. Quando essa palavra se revelar, imediatamente coloque em prática. Ore sobre ela, tome posse dela, porque através dessa palavra você vai chegar aos lugares grandes que Deus tem para você e para toda a sua família. Então prepare o seu coração e vamos a ele, vamos ao Show da Fé. Amém. Malaquias, capítulo 3, versículo meia dúzia. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Graças a Deus. Porque às vezes a gente se encontra no vermelho, né? E a coisa fica meio brava aí. Irmão, mas graças a Deus que Deus não muda. Então, ainda que você esteja muito distante de Deus e achando que Deus vai lhe tratar de uma maneira severa, que Deus vai executar o juízo sobre a sua vida, bom, se você não se arrepender, Ele irá. Mas você, enquanto é tempo, se arrependa, volte à comunhão, porque o Senhor Deus não muda. Ele continua sendo misericordioso, o Deus amoroso que nós temos, o Deus fiel, aquele que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, que tem prazer em honrar as promessas dEle. E você, seja quem for, agarre-se nas promessas do Senhor, creia nelas, reivindique-as, assuma todas elas, e você será uma bênção em nome de Jesus. Eu estou falando esses dias sobre Gênesis capítulo 12, os passos da fé, lendo a aliança que Deus fez com Abraão, isso lá no passado, há 4.000 anos. Se você tem a Bíblia, vamos abrir em Gênesis capítulo 12, para que a gente possa estudar. No programa de ontem, que para mim valeu muito, olha, aquela mensagem eu dei com alegria no coração. Eu vou tentar recapitulá-la e depois, se der, adentrar em matéria nova, que eu acho que vai ajudar para você, para essa imensa multidão que pelo Brasil afora está agora participando conosco desse culto. Nós não estamos sozinhos não, somos aqui um grupo grande, considerável, mas muito maior é o nosso grupo que nos assiste pelo país e até que vão assistir em outros países, porque o nosso programa sempre é gravado por pessoas e levado para longe. Eu, quando fui há 5 anos atrás pregar no Japão, cheguei lá e encontrei gente que não é brincadeira, que assistiu o programa. Uma senhora, antes de mudar para lá, levou grande quantidade de fitas e começou a emprestar, telefonava, mandava. Ela diz: missionário, suas fitas correram o Japão todinho, a dona Maria Eto, e como Deus abençoou. Cheguei lá, então já era conhecido as mensagens daquele povo que fala português, que estão lá, os Wikis. E esse programa, naturalmente, de ontem, então, foi uma coisa bonita. Esse também vai ser. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então nós estamos vendo aqui que Deus fez uma aliança com Abraão, em que ele deu mandamentos que Abraão deveria cumprir,
mas ele também se comprometeu a dar certas bênçãos a Abraão. E uma dessas bênçãos que ele prometeu é aqui no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, segundo o nosso Deus, o Abraão tinha essa bênção: se alguém o amaldiçoasse, seria amaldiçoado, e se alguém o abençoasse, seria abençoado. Nós, quando começamos a falar no primeiro programa aqui, eu expliquei que quando Deus diz, eu vou fazer alguma coisa, Ele está dizendo, em outras palavras, eu vou lhe dar o poder para você fazer. Nós somos os agentes que fazem a obra de Deus. Eu posso crer na Bíblia Sagrada que Jesus levou as minhas enfermidades. Ele prometeu, o número dos teus dias cumprirei e tirarei do vosso meio toda doença e toda enfermidade. Mas se eu não me levantar e não repreender a doença, não mandar embora, ela não irá. Eu que tenho que fazer a obra. Ele me deu poder sobre os demônios, mas eu tenho que expulsar o demônio. Você tem que fazer a coisa. Então ele disse a Abraão: quem abençoar você, eu vou abençoar. Será abençoado, você pode abençoar. Mas quem lhe amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Logicamente que hoje isso aqui tem um contexto espiritual, não é mais a coisa física. Nós não devemos colocar a maldição na vida de qualquer pessoa, porque se alguém está contra nós, essa pessoa já está mais do que amaldiçoada. Nós temos até que interceder pela pessoa. Um exemplo disso foi quando Saulo de Tarso queria acabar com a igreja cristã. Ele, lá em Atos 9, você vê a história. Ele estava entrando pelas igrejas, arrastava as pessoas pelo cabelo de qualquer maneira, levava no meio da rua, acabava com o culto, levava presa, e ele tinha a autorização das autoridades. Um dia, respirando mais ameaças, ele pede cartas e se dirige a Damasco, capital da Síria, para, se tivesse alguém dessa seita, chamava o cristianismo uma seita, ele poder fazer a destruição lá. A igreja cristã não orou: Pai, põe a tua mão sobre esse homem, mata esse homem, como tem pessoas que oram. Uma vez eu ouvi falar que uma certa igreja estava orando para Deus colocar um câncer na pessoa que perseguia ele. Eu falei: meu Deus, que coisa terrível. Não, esse homem tem que ter um câncer. Mas como é que pode um negócio desse? Então mudou, as lições que nós tivemos com Jesus e com os apóstolos mudaram. Está certo, no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente, mas Jesus disse: ouviste o que fora dito por os antigos, olho por olho, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Hoje o espírito é outro. Quando ele quis entrar numa certa aldeia dos samaritanos, e eles não receberam Jesus, os discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer o fogo do céu, como mandou Elias, e consuma esses samaritanos? Jesus deu uma bronca: vocês não sabem de que espírito sois. Nada disso. Hoje a coisa mudou. A igreja cristã assumiu isso e começou a orar. Quando Paulo estava no meio do caminho, cercou-se dele um resplendor de luz, mais brilhante que o sol do meio-dia, e o Saulo caiu por terra, e ele ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Jesus ao perseguir os cristãos. Então, se alguém está contra você, está contra Jesus, e você é a pessoa que pode abrir mão para que o Senhor Deus salve e transforme aquela pessoa. O espírito do Novo Testamento é diferente do espírito do Velho Testamento. No meu livro presente eu falo sobre isso, né? A dádiva que abençoa quem o dá. Alguém está contra você, abençoe, ore pela pessoa. Aqui no Velho Testamento, aqui a aliança com Abraão era uma aliança que Deus fez com ele, era uma aliança, vamos dizer assim, espiritual, para cumprir-se em nossos dias, mas no caso aqui era física, porque nesse tempo aqui a luta era humana, simbolizando a nossa luta espiritual. Anos mais tarde, vamos pegar aquele caso do Davi que nós pegamos aqui, que foi muito importante, está lá em 1 Samuel 17. O Davi não era praticamente ainda ninguém conhecido, ele era um pastorzinho de ovelhas. E o pai dele, que já era um senhor, um ancião, bem adiantado em dias, tinha 8 filhos. E os 3 mais velhos foram convocados e foram para a guerra contra os filisteus. Os filisteus tinham um herói que chamava-se Golias, o gigante.
Um dia o pai de Davi chamou o Davi e disse: meu filho, eu preciso que você deixe as ovelhas aqui com alguém, ele deixou com guarda, e que você se dirija lá ao campo da batalha para ver como é que estão os seus irmãos. Eu não sei como é que está a situação dele lá. Aí mandou, e o Davi chegou exatamente na hora que a batalha estava para acontecer. Aqui, eu estou tentando recapitular aqui. Diz o seguinte, aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Isso. Diz o seguinte aqui: o Jessé enviou, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, versículo 12, capítulo 17, versículo 12, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Versículo 17 agora. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e este 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Aí deu mais instrução para eles, no versículo 23, para a gente não perder tempo e entrar na matéria. E estando, 22, e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se tudo estava bem. No 21 diz que já tinham se formado em fileiras, os realitas, os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Quando Davi chegou, foi aquela hora: sim, vai ter batalha. Lá estava a fileira dos filisteus, do lado de cá do vale a fileira dos hebreus, e havia guerra. O Davi, quando viu a batalha, correu perto dos seus irmãos e disse: escuta, está tudo bem? Cumprimentou os seus irmãos, e os seus irmãos lá responderam. E estando ele ainda falando com eles, ainda estava conversando com os irmãos: como é que vai papai? Papai vai bem, mandou um abração para vocês, disse para vocês serem valentes, tal. Ele estava ainda, falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O erro do filisteu foi amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele falou certos impropérios, o Davi ouviu e julgou no coração na mesma hora. É muito importante nós estarmos familiarizados com as promessas da palavra de Deus, sempre conhecer essas promessas e tê-las no coração, porque quando nós conhecemos e surge um desafio, um problema, a gente vai e julga segundo a palavra. Mas se nós não temos a palavra no coração, nós vamos julgar segundo o que nós achamos. E o erro de muita gente é não ter a palavra no coração. Esses aqui eram todos eles, os judeus, descendentes de Abraão. Todos eles eram herdeiros dessa promessa: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi feito com Abraão e os seus descendentes. Mas nenhum deles trazia a promessa no coração. E por não trazer a promessa no coração, quando foram ofendidos pelo gigante Golias, quando o problema surgiu, eles não puderam julgar segundo a palavra de Deus. É aí que está o erro. A pessoa é muito religiosa, mas é vazia de palavra de Deus. Surge o desafio e ela não consegue julgar pela palavra e toma as decisões mais absurdas, espiritualmente falando, talvez as mais certas, humanamente falando, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os juízos de Deus não são os nossos juízos. Os juízos de Deus, os pensamentos do Senhor Deus são perfeitos, os nossos nem sempre. Apesar de, às vezes, os nossos pensamentos estarem sobre algumas premissas que nós julgamos certas, mas que não funcionam. São premissas falsas e não levam a parte alguma. O importante é se nós tivermos as direções do Senhor Deus. Aí sim, nós vamos julgar segundo a verdadeira justiça. Nesta hora aqui, que ele ofendeu, o Davi julgou.
Ele estava ligado à palavra, ele tinha feito o Senhor o pastor da vida dele. Ter o Senhor como pastor, ô meu irmão, minha irmã, é agir da maneira mais correta. Ter o Senhor como pastor é prestar obediência, é ser um servo de Deus, é obedecer a palavra. Se ela diz não, é não, se ela diz sim, é sim, independente do que as pessoas acham. Então o filisteu chegou, o gigantão, e gritou lá os seus impropérios. Os hebreus todos tremeram o joelho. E o Davi disse: que negócio é esse? Veja que versículo importante aqui. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Olha a covardia. E temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, que foi o grande erro dele. O Davi deve ter perguntado alguma coisa e responderam: há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai Israel. Quando eles estavam tremendo, desesperados, o Davi deve ter perguntado: o que acontecerá com o homem que enfrentar esse gigante aí e o ferir? Tirar essa vergonha aí. O que? O rei já falou que vai enriquecer esse homem com muita riqueza mesmo. Ele vai dar a sua filha, ele vai ser genro do rei, vai dar a filha em casamento, e ainda vai isentar a casa, a família, a casa do pai dele de impostos a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: repetem por favor, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronte sobre Israel? Veja bem o que Davi queria dizer. Aí repetiram, Davi disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Isso aqui está tudo resumido, tá, irmãos? Isso aqui não, eu não falava uma frase, não era mais sábio que a gente não, eles conversavam normalmente. Aqui está, o escritor está contando o que aconteceu em resumo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O Eliabe tinha um ciúme do Davi. Não era para ele do Davi, não. Ele dá uma salva de palma para Jesus aí, pessoal. Então o Eliabe, ele tinha assim, um ressentimento, porque o Davi foi aquele que foi eleito. Não sei se foi antes ou depois, mas as pessoas sabem quando uma pessoa assim já tem uma chamada de Deus, né? Incrível, mas sabe. Em 75, os anos já estão passando, eu fui convidado em plena ditadura para ir prestar depoimento na DOPS lá no Rio. Passei 4 horas trancado lá. Lugar pavoroso, irmão. Depois da terceira porta é que era entrevista, e cada porta o policial ia, batia assim na portinhola, o outro abria: pois não, eu sou o soldado fulano de tal, estou trazendo cidadão aqui para prestar depoimento. Abria tudo, você entrava, cadeado aqui. Meu pai, só sai daqui por misericórdia. Aí vai escutando, aí o delegado conversando comigo, eu informei coisas que eu até tenho que pegar esse arquivo hoje para saber o que eu falei lá, irmão. Mas tudo que sabia da minha vida, até que eu repeti o 2º ano primário, porque eu me queimei todas as costas, não pude ir à escola, eu tive que falar isso. E por que você repetiu? Porque eu me queimei, passei 2 meses, como eu nasci debaixo de um cobertor, sem poder encostar nada. Tudo bem. Aí eu perguntei ele: doutor, eu não estou entendendo. Eu sou um pastor tão pequeno, eu alugo cinema de manhã, eu prego lá para 50, 100 pessoas, e tanta gente grande aí. E ele disse: não, nós sabemos quem amanhã vai ser líder. Até hoje eu fico encucado com isso, pessoal. Como é que a pessoa pode saber disso? Porque eu pregava no cinema de manhã, eu sempre trabalhei fora, era assessor financeiro, quer dizer, eu não tinha essa expressão. Ele disse: não, nós sabemos que amanhã vai ser líder. Quer dizer, as pessoas parecem que pressentem, né? Quando há uma unção de Deus sobre uma pessoa. Então, quando às vezes estiverem falando uma pessoa, não junta não, presta atenção, porque talvez esteja falando por ciúme, por inveja, entendeu? Por maldade. Aquela pessoa vai ser uma bênção. E aqui o Eliabe veio e deu uma bronca no Davi.
Mas não aconteceu nada comigo na DOP, não. Fui até muito bem tratado, pessoal. Só faltou dar cafezinho ali e uns canapés, mas o resto foi tranquilamente. Me agradeceu, expliquei tudo da Bíblia, como é que eram as coisas, só queriam ser informações, mas bateram tudo direitinho ali, tudo bem. Aí, aqui na palavra de Deus, o Eliabe foi e zangou com Davi. O Davi já está acostumado, disse assim, disse Davi, que fiz eu agora? Em outras palavras, você está sempre no meu pé, poxa, você não está vendo que Deus está me usando aqui? O que eu fiz agora? Eu já tinha outras vezes. Porventura não há razão para isso? E deu uma resposta mal criada. Eu não estou com razão, vocês estão aí uns covardes aí, e não enfrentam o gigante, eu quero saber. Porque todo mundo tremia e fugia diante do gigante. E ouvindo essas palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. O Saul teve uma surpresa, porque ele estava desesperado, era o rei, por acaso era o homem mais alto de Israel. Diz a Bíblia que quando todo mundo estava em pé, ele ganhava todo mundo do pescoço para cima, mas estava acovardado. E quando Davi entrou, Saul se arrasou. Ah, meu filho, é você ou é o seu pai que vem depois? Não, sou eu, sim senhor, eu que vou enfrentar o gigante. Você não sabe o que está falando. Depois você pode ler os versículos, eu vou correr aqui para a gente pegar na matéria. Você não sabe o que está falando, meu filho. O homem é um gingadão. Você está vendo eu aqui, com esse corpo e tal, preparado para a guerra? Eu não tenho coragem, você vai. Eu vou te contar duas coisas. Contou aquele fim que ele deu o leão e deu o urso. E o Saul, boquiaberto, pegou a armadura dele e colocou em Davi e disse, com isso eu não vou não. Eu só vou com a armadura que Deus me deu. Essa aqui não dá, essa é para o senhor. E foi enfrentar o gigante. O que eu quero chamar aqui, irmãos, foi a mancada que o gigante deu. O ímpio está sempre dando mancada. Nunca fique com medo de enfrentar o ímpio. Talvez eu vou falar agora para um advogado recém-formado que está tremendo. Puxa, aquele promotor é demais, eu vou ter que enfrentar ele num júri. Ou aquele advogado da parte contrária é demais. Demais é o que está dentro de você, esse é o poderoso. Tenha medo não. Você não sabe quem é Deus dentro de você. O Davi não ficou amedrontado. Não fique amedrontado. O Salmo 58:3 alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errado, proferindo mentira desde que nasceram. Eles não têm fundamento. Não tema o ímpio. Ter respeito pela pessoa do ímpio nos juízos da Bíblia Sagrada, que não é uma boa coisa não. Então, nesse caso aqui, o Davi olha, o Davi vai, diz aqui o versículo de número 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu ficou todo feliz, hoje vai ter batalha. Vinha de longe e não via quem era ainda. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Ele estava preparadíssimo, quer dizer, além dele estar todo cheio de armadura, ainda tinha um soldado que andava com escudo só para proteger o gigante, vinha na frente. O Davi não tinha escudo, não tinha nada, só tinha o cajado de pastor lá e aquela sacola do lado. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ele errou redondamente aqui. O que ele fez? Ele se colocou debaixo da maldição de Deus. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O filisteu foi e amaldiçoou Davi. O Davi estava coberto pela aliança daquele que não muda, daquele que disse: eu, o Senhor, não mudo. Ele disse a Abraão: é com você e com a sua descendência. Davi era um hebreu, filho de Abraão. Ele está debaixo da aliança. Quando o filisteu amaldiçoou, o filisteu ficou debaixo da ira de Deus. Ia acabar. Meu irmão, esta doença que está no seu corpo, ela está lhe amaldiçoando. Esse mal que se levantou contra você, ele está lhe amaldiçoando. A Bíblia diz em Gálatas 3,14 que por causa da morte de Jesus,
as bênçãos de Abraão chegaram até nós, os gentios, a bênção de Abraão chegou até nós, e está em pleno vigor hoje, na minha vida, na sua, esta palavra de Gênesis 12:3, eu abençoarei o que abençoar você, e amaldiçoarei o que amaldiçoar você. Esta doença está lhe amaldiçoando, esta crise veio para acabar com você. Não tema, Deus está dizendo que agora você tem o poder para amaldiçoar esse mal. Sim, Senhor, não fica temeroso não. Ele diz, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Esse mal está lhe amaldiçoando. Você é um herdeiro da promessa que Deus fez com Abraão. Levante-se agora e amaldiçoe esse sofrimento. Diga ao diabo, você perdeu a batalha e você não vai de modo algum me perturbar mais. Eu não aceito, eu não permito, e você vai pegar o que é seu e vai embora. Deus dá para cada um de nós que crê na palavra, que julga pela palavra, não é por aquilo que diz alguém, não. Deus dá essa habilidade. Amaldiçoou, está amaldiçoado. Esse inimigo que levantou-se contra a sua família, não estou falando a pessoa humana, essa pessoa é um instrumento do demônio, é ele que usa as coisas contra a gente, mas foi a queda, foi a destruição desse inimigo, que está fazendo o seu pai beber, a sua mãe fazer isso, seu irmão fazer isso, tal do seu marido, sua mulher. Se levante em nome de Jesus e diga, demônio, acabou, hein? Em nome de Jesus, eu tenho o poder para lhe amaldiçoar agora. Eu sou de Jesus e eu exijo, fora em nome de Jesus. Golias, você não mediu as suas palavras, você falou sem conhecer a palavra, impensadamente. Você ficou em curso nessa maldição no momento que você gritou, amaldiçoando a Davi, porque Deus garantiu a Abraão, a você e aos seus descendentes, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E esta palavra vale para você. O que é que está fazendo você sofrer? Já está debaixo da ira de Deus. Essa ira está na sua boca agora. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a ira de Deus opera. Você tem o poder agora para dirigir esse mal, já com uma confiança total. O Davi não temeu, veja bem aqui. Disse, pois, Filisteu, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou a Davi pelo seu Deus. E disse mais o Filisteu, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quer dizer, ele não afrontou a Davi, não. Ele afrontou agora o Deus dos exércitos de Israel. Ele não tinha afrontado o exército de Israel, ele tinha afrontado o Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O Davi podia dizer, hoje eu vou lhe dar uma costa, daqui uma semana Deus te entrega na minha mão, como muitos dizem. Não, eu vou diminuir de 20 cigarros para 18, para 15, para 12, para 6, para 2, um dia eu paro de fumar. Eu vou resolver esse caso, depois resolvo outro. O Davi resolveu a coisa na hora. Hoje mesmo, gigantão, você que marca o tempo, você é quem determina, você é quem fixa. Quando é? Vai acabar agora em nome de Jesus. Eu não vou aceitar mais isso. Chega de miséria na minha vida. Eu tenho o Deus da aliança. Ele está dizendo, eu dou o poder. Você usa o poder hoje ou o ano que vem, ou daqui 10 anos, você que escolhe. Davi resolveu usar no dia. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a sua família, todos os seus conhecidos têm de saber que há Deus na sua vida, e vão saber quando você der a volta por cima. Hoje é dia de você dar a volta por cima. Amém, Jesus? Irmão, essa aliança é tão poderosa hoje para nós, como foi para Davi naquele dia. Essa aliança está em vigor. Deus nunca cancelou. A nova aliança foi feita em superiores promessas.
Porém, na nova aliança está escrito que a bênção de Abraão chegou até nós, os gentios. E nós temos esse poder agora. Pode sorrir de felicidade e enfrentar o inimigo que está na sua vida, dizendo: acabou, tá? Você perdeu a batalha, hoje o sucesso é meu e será de você em nome de Jesus. E vamos ouvir algumas pessoas contar daquilo que este homem de guerra. Jeová é um nome de hebraico que veio de uma palavra de 4 letras, um tetragrama, JVYHVH, que depois o hebraico não tinha vogal, né? Depois deu Jeová, que significa Senhor. Você não precisa falar ó Senhor Jeová, ó Senhor, Senhor. Basta falar ó Senhor, que você está se endereçando a Deus. E quem é a primeira pessoa a dar testemunho? O irmão, qual é o seu nome? José Genângelo. Você mora onde, José? Eu moro no Anastácio. E qual é a sua bênção? Minha bênção é que eu morava na Toneleiro e lá venderam, né? Eu pagava 150 de aluguel lá só. E eu ganho pouco. Aí fui arrumar uma casa de 400 reais. Mas eu tenho uma casinha em Sorocaba, né? Aqui eu peguei esses 400 porque ia me ajudar eu, certo, né? Então nesse momento que eu mudei para lá, minha casa ficou vazia lá em Sorocaba. Daí falei: e agora? O que eu faço? Paga 400 reais por mês, hein? Mas aí eu pensei em Deus e eu e minha esposa, toda noite nós assiste as orações daqui da igreja, né? Nós assiste. Então eu fiz um pedido para Deus, pela televisão, com as mãos em cima: Deus, meu Pai, me ajuda. Como é que eu vou pagar 400 reais por mês, que eu ganho pouco, né? Como é que eu vou pagar? Minha casa ficou vazia lá, porque eu peguei 400 reais lá, porque contava para ajudar eu. Com a ajuda de lá, poder pagar o aluguel. Pagar a minha. Então, e Deus atendeu, José? Daí, 4 dias certinho que eu fiz o pedido com as mãos em cima da televisão, veio os papéis dela, porque lá está na mobiliária. Isso. Veio os papéis certinho de lá, só para assinar, já estava alugada. Só para assinar, já estava o contrato. Resolveu o seu problema. E eu e minha esposa, nós assistimos toda noite, né? E nós assistimos e eu, com aquele pensamento, toda noite, põe as mãos em cima da televisão, pedindo. 4 dias certinho veio os papéis, assinei, né? E graças a bom Deus, é uma pessoa boa, é uma pessoa sozinha. Mas tem 3 filhas lá que é professora, que mora em Roda. Ela veio dizer que está olhando minha casa só, porque não é aluguel, está olhando minha casa, porque uma pessoa sozinha, é o pai dela, das 3 professoras, que está olhando. Tá bom. Olha, não tem outra coisa melhor, viu? Jesus é lindo. Palmas para ele. Glória a Deus. Obrigado. Cada problema, né, irmão? Às vezes nós não estamos com um problema e não pensamos como tem pessoas com problema. Quer dizer, na vida do Zé, 150 podia pagar, agora vai pagar 400? Não, mas a casinha ajuda, a casinha fica vazia. Como é que eu vou fazer? Olha cada problema sério. Mas esse Deus que ajuda a alugar a casa de 150, ele ajuda a pessoa a fazer um negócio de 25 mil que a pessoa está faltando, ou de 250 mil. Para ele tanto faz, irmãos. É preciso que a pessoa creia no Senhor Deus. Ele sabe fazer as coisas, e glória a Deus que ele faz. A irmã, qual é o seu nome? Você mora onde, Daniela? E qual é a sua bênção? Pastor, minha bênção são 2. Eu, aos 9 anos de idade, eu tinha ataque de convulsão, né? E permaneci com essa doença até os 18. Só que aí eu fui numa igreja, Jesus é Amor, e o Senhor revelou para mim que isso era um demônio, né? Que tava me usando e tava botando essa enfermidade em mim. Que eu levantasse e fosse lá que eu receberia a bênção. Certo. E nesse exato momento eu fui lá, orei bastante, né? Me ajoelhei e tudo. E pedi ao Senhor que tirasse, né, aquela enfermidade do meu corpo, tirasse esse demônio e que ele não voltasse mais. E aí eu fui curada, em nome de Jesus. Isso aos 18 anos, quer dizer, Foi. naquele dia que você foi lá na igreja. Aquele dia. Você dava muitos ataques, Daniela? Eu tomava Gardenal, né? Toda noite, não podia ficar sem tomar. Se ficasse, aí viria. Ficava cega, desmaiava, vomitava. Mas tomando o Gardenal não tinha ataque? Não tinha. E você parou de tomar o Gardenal depois que você foi receber a sua oração na igreja? Eu parei por minha conta, tinha uns 3 dias que eu falei assim, não, eu vou parar, porque eu creio no meu Deus e Ele vai me curar. De lá para cá não teve mais? De lá para cá nunca mais. Essa era a primeira bênção. E a segunda agora? A segunda é que um tempo atrás, agora em outubro,
eu fiquei internada porque eu sou da Bahia, de Vitória da Conquista. E eu estou aqui para fazer tratamento. Esse pastor está do seu lado, é seu conterrâneo. Ela é de lá também. Amém. Então eu estava com uma anemia muito profunda. Estava de 3, né? A hemoglobina estava de 3. E o normal é 16. Eu estava no meu trabalho, não conseguia, tinha que subir 52 degraus para chegar ao meu setor, não conseguia, chegava até andar de 4, chegava mais cedo para conseguir subir. O quê? Você fazia isso para ir trabalhar? Para ir trabalhar. Que coisa. E pedindo forças a Deus, eu não sabia por que estava acontecendo, né? As pessoas falavam que eu estava pálida, amarela. Aí eu falei, não, tem que fazer um exame para ver. Aí eu fiz 8 exames de sangue e nele constataram que era um problema renal, problema nos rins. Que é uma doença que eu tinha, era artrite reumatoide no sangue. E essa doença, com o tempo, se não cuida, ela vira o lúpus, que ataca todos os órgãos, pode atacar o coração, o pulmão. Então ele atacou meus rins e minha medula. Que coisa. Aí até hoje, né, eu estou fazendo um tratamento, faço hemodiálise, né, porque meus rins não funcionam. E aí eu estou aqui, pastor, para poder, que eu sei que meu Deus é vivo e Ele vai me dar cura. E eu estou curada em nome de Jesus. Quer dizer, você veio buscar agora uma oração. A segunda bênção você está falando pela fé. É, pela fé. Mas Deus falou. E Ele controlou a minha anemia, que não deixava eu produzir meu sangue. Já foi controlado já? Foi. Só que eu tomei 9 bolsas de sangue, na Bahia 2. Agora você viu hoje que Deus prometeu colocar na sua mão o poder para amaldiçoar esse mal e assumir a bênção. Amém? Amém. Obrigado pelo que o Senhor já fez pela Daniela. Jesus, glória a Deus. Irmãos, então o Davi, que conhecia esta promessa e outras da Bíblia, que tinha ouvido a palavra a ponto de crer dessa maneira, ele não temeu diante do desafio e não tremeu também não. Nós, para sermos vitoriosos, temos que ter a mesma postura. O inimigo sabe como é que pode amedrontar você. O inimigo não vem por acaso. Ele examina, ele planeja, e aquilo que ele manda é a capacidade dele, e às vezes nem toda, tem mais alguma coisa guardada. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, nenhuma arma preparada pelo inimigo contra você prosperará. Você, em juízo, na batalha, no julgamento, você então destruirá essa arma. O Davi não temeu, nem quando se ofereceu e nem quando o gigante foi se aproximando dele. Quanto mais o gigante corria para encontrá-lo, maior ele ia ficando. O gigante ao longe não parece tão grande, mas ele foi crescendo ao redor de Davi? Não. O Davi crescia olhando para Jesus. Então a fé crescia mais. O Davi se sentia mais vitorioso. Quando ele viu que chegou o momento exato, ele parou, pegou uma pedra da sua funda e lançou, e girou e lançou. Quando ele soltou, ela encravou exatamente onde o gigante não era protegido. O gigante tinha uma armadura que o protegia, a testa, um pedaço aqui estava fora, e foi aqui que o Espírito de Deus levou. Não foi a pontaria do Davi, foi a pontaria do Espírito Santo. Não foi a velocidade que Davi deu, a força, foi a força de Deus. Não é propriamente a sua palavra, você tem que falar, mas é a pontaria, é a unção do Senhor Deus que vai fazer esse mal ser destruído. Tantas pessoas recebem a bênção porque elas estão sobre a palavra, e essa bênção é para todas as pessoas. O Davi, mesmo vendo o gigante o amaldiçoar, ele diz no versículo 46 de 1 Samuel 17: hoje mesmo, ele fixou o tempo, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. O Davi foi ousado o suficiente. Ele deu uma verdadeira mensagem, um garoto, mas um garoto que estava na palavra de Deus, um garoto que não temeu, um garoto que disse: hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. É preciso que a sua família, aqueles que lhe conhecem, saibam que você não mudou de religião,
você mudou muito mais do que a gigante. Diz, Senhor, que dentro de você tem aquele que é muito maior do que as forças que se levantam e se lançam contra você. E o Senhor salva não com espada, não com lança, com nenhuma coisa que o homem fabrica. O Senhor salva porque dele é a guerra. Esta batalha é do Senhor. Quando o filisteu afrontou Israel, Davi sorriu. Eu vou derrotar este gigante. Por quê? Porque ele havia se colocado debaixo da maldição de Deus. Quando o inimigo agiu na sua vida e lhe amaldiçoou e decidiu, eu vou acabar, foi a derrocada do inimigo. Enquanto você estava prosperando bem de saúde, o demônio ia levar você para o inferno. Você nem pensava nisso. Mas quando ele resolveu lhe fazer sofrer mais, você despertou. Aí você clamou por Deus. Agora você aprendeu que o poder de Deus está em suas mãos, que você agora é o agente que faz o poder de Deus entrar em ação. E você vai determinar, você vai exigir, e esse inimigo tem de bater em retirada. Meu irmão, não pode ser diferente. Se Davi tivesse temido e tremido como os outros, Israel estaria derrotado. Talvez a sua família tenha sido tão destruída porque tanto você e outros têm tremido diante da ameaça. Mas na hora que você decide, não, vai ter um fim isso aí, vai acabar, e você vai ter uma recompensa. O apóstolo Paulo garantiu que para ele havia a coroa da justiça guardada, a recompensa, porque ele havia combatido o bom combate, havia acabado a carreira e guardado a fé. Ele enfrentou perigos tremendos, mas ele sabia que nada poderia lhe acontecer a não ser aquilo que Deus havia determinado. E com isso ele venceu todas as batalhas. Não corra da batalha. O desafio que vem para a sua vida é como um ministério e você deve aceitar. E se Deus lhe dá um ministério, Ele dá as ferramentas. Pois em nome do Senhor Jesus, eu vou desmanchar esse mal e vou desmanchar agora. E quando você determinar, exigir, considere a obra feita em nome do Senhor Jesus. Considere que Deus não falha. O Davi jogou a pedra, está escrito aqui, e sucedeu o que? 48. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Ele não ficou parado não, ele correu, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Humanamente falando, era suicídio. Um garoto contra um gigante fortemente armado, que ainda trazia um escudeiro só para proteger de alguma coisa. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmãos, não importa o filisteu que tem vindo contra você, basta uma pedrada só. Jacó escolheu uma pedra, colocou por cabeceira, e ali Deus se revelou. Dentre todas as pedras que Deus tem lhe dado, todas as revelações, escolha uma, ainda que ela pareça uma coisa insignificante. O que é uma pedra para um gigante? No máximo faria um cortezinho, mas não a pedra que tem a unção de Deus. O que é essa declaração contra o inimigo? Se ela tem unção, ela foi lhe revelada, e você a usa com confiança, ela tem atrás dela todo o poder de Deus. O gigante não pensava. Talvez fosse um daqueles homens acostumados, como lutador de boxe, a levar muito murro, mas de gente forte, que quando você vê uma luta de peso pesado, aí você chega até a tremer, cada murro que dá e o cidadão não cai. Aquele pastor americano que luta aí, o George Foreman, né? Ele leva cada um. Eu falei, meu pai, esse homem parece uma estaca aí, mas é cada soco. O cidadão fica olhando para a cara do outro, quase que rindo. O gigante devia ser desse tipo, mas uma pedrinha jogada por um garoto era muito mais forte do que o murro de um homem. Ela tinha o poder de Deus atrás dela. O poder de Deus está dentro de você. Canalize esse poder agora, coloque na promessa de Deus e parta para o inimigo e diga: hoje mesmo eu vou acabar com a sua história, hoje eu vou decidir a situação, hoje eu resolvi a batalha. E depois que você lançar, o gigante vai cair. O Davi tremeu
ele chegou a arisco, e agora? Será que morreu? O será é dúvida, irmão. Veja aqui, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Ele não ficou de longe não, ei, verifique aí, nada não. Ele correu, e do lado estava o escudeiro, hein? Ele correu e se colocou em pé sobre o filisteu. Você tem que se colocar em pé com a sua autoridade sobre esse mal que tem lhe destruído e que tem lhe chantageado e que tem lhe ameaçado e dito que vai acabar com você. E tomou a sua espada, a própria do filisteu, e tirou-a da bainha. Lembra-se, ele trazia a espada aqui, a bainha, né? Fica aqui na frente, a bainha não é atrás. O filisteu caiu sobre o seu rosto, então caiu sobre a bainha. Deu trabalho ao Davi. O Davi tirou a própria espada do filisteu e teve que ser do filisteu. O versículo 50 anterior diz: assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele não tinha espada, a espada foi do filisteu. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu. A obra não estava terminada, o gigante caiu, mas Davi não deixou ele pular não. Correu e pôs-se em pé sobre ele, e tomou a sua espada e tirou da sua bainha. Deve ter feito uma força tremenda, mas quem tem a força de Deus, a coisa torna fácil na hora. E o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. O inferno vai fugir, irmãos. Esses micróbios, essas bactérias que estão sendo alimentadas pelo inimigo, vão fugir em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O campeão delas, aquele que dá vida a elas, vai ser morto na sua vida, vai perder a batalha, e eles que estão aí lhe ameaçando, vão bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Cortou-se a raiz da árvore, ela vai secar. Vamos cortar a raiz do mal, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos repreender, esta é a nossa vitória. Nós temos direito? Temos. Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. Quem lhe abençoar, eu abençoarei. Quem lhe amaldiçoar, eu vou lhe amaldiçoar. Essa aliança era com Abraão e com seus descendentes. Gálatas 3,14 diz: a bênção de Abraão chegou até nós. Esse poder está em suas mãos agora, e você deve usá-lo para a glória de Deus. Não importa o seu mal. Quem está me assistindo pela televisão pode estar numa situação bem aflitiva. Depende de você. Davi de Deus, não deixe Deus ficar triste com você não, hein? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não deixe o Senhor Deus ficar aborrecido com você. Ele quer ficar alegre. Olhe assim para a sua mão e diga: ó querido Pai, muito obrigado pela aliança, pela promessa, e eu te apresento neste momento a minha mão e te peço, coloca, Senhor, nesta mão o teu poder. Amém. Pega essa mão e a coloque sobre a sua dor, a infecção, a inflamação, onde tiver o mal agora. Feche os olhos, liga o pensamento nos céus e diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito nem permito que nenhum mal venha sobre a minha vida, e eu exijo e digo: diabo, você e este mal desapareça da minha vida. Eu exijo agora, poder de Deus. O Pai te colocou na minha mão, eu sou parte da aliança. Agora eu te digo: destrua este mal, essa dor, esse sofrimento. Em nome de Jesus, eu mando todo mal seja destruído e desfeito em minha vida. Deixa o missionário orar agora. Oh, aleluia. Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu venho à tua presença agora. Eu me chego diante de ti. Pai, eu venho me colocar diante do Senhor e pedir agora, Pai, milagres. Pai, eu quero muitos milagres.
Oh, Jesus disse que tudo que eu pedisse em nome dele, ele faria. O Senhor não deu essa revelação de qualquer maneira. O Senhor deu com um propósito, para aquilo que é útil. E eu sei que o Senhor quer que essa revelação produza muitos milagres agora. Pois, Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. E eu venho em o nome do Senhor Jesus abençoar todo esse povo. E eu sei que agora, Pai, pelo Brasil afora, vai acontecer uma corrente de milagres. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe a quantidade, porque o Senhor está nessas vidas. O Senhor é maior do que todas as forças em contrário. O Senhor é com cada pessoa, como tu foste com Davi naquele dia. Aquela manhã foi muito linda, Pai. Os filisteus, ó Deus, se desesperaram, fugiram, porque viram que havia Deus em Israel. Meu Deus, esses filisteus espirituais vão fugir agora, porque o gigante deles vai ser morto. Essa causa do sofrimento vai ser morta. Essa causa que está, ó Deus, desafiando até mesmo a perícia dos melhores médicos, vai ser destruída agora. E eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, e em nome de Jesus eu exijo agora, eu determino nesse momento, e eu digo agora: diabo, chegou a hora de você bater em retirada. Chegou a hora de você pegar a sua doença. Chegou a hora de você pegar o seu câncer. Chegou a hora de você pegar a sua paralisia. Chegou a hora de você pegar essa bala perdida que alojou aí junto da coluna e que fez essa pessoa ficar aleijada. Você vai sair agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está com mal em qualquer parte desse corpo, o demônio, chegou a hora agora, hein? E nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos soltar a pedra agora, e você vai sair, hein? Em nome de Jesus. Chegou o momento, e você vai abandonar, vai pegar a sua loucura, vai pegar a sua perturbação, vai pegar a sua doença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A pedra é essa, demônio. Nós fomos curados pelas feridas de Jesus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, saia desta pessoa, vai embora agora. Eu exijo, eu mando, saia desde o alto da cabeça à planta dos pés, saia dos olhos, saia dos ouvidos, vai saindo agora com toda a perturbação, vai saindo com toda a dor agora, vai saindo com todo o mal. Eu mando em nome de Jesus Cristo, sai, abandone essa vida em nome de Jesus. E você levanta a mão para os céus e diz assim: graças a Deus, obrigado, Jesus. Deixa eu terminar a oração. Pai, eu declaro, como ministro da tua palavra, que todas as pessoas que oraram comigo com fé estão curadas e libertas em nome de Jesus. E você diz: graças a Deus. Dê para ele uma linda salva de palmas. Meus irmãos, Deus é grande, a vitória que o Senhor tem para a nossa vida é maravilhosa, é tremenda. Deus sabe recompensar aqueles que o buscam de todo o coração.